Olá pessoal, eu sou o professor Lucas, esse é o canal Vídeo Aula UFC. Já senta o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Hoje a gente vai continuar o estudo de análise gráfica. Mais precisamente a gente vai ver o que? O sinal de uma função, onde uma função é positiva, onde ela é negativa e onde ela vale zero. Beleza? Bora estudar para não ratear? Vem comigo! Então galera, se você quiser acompanhar melhor essa aula, aqui na descrição do vídeo tem o link para o material para vocês acompanharem, se quiser imprimir, fazer em casa, acompanhar a aula da melhor forma, como você se sente confortável, beleza? Se quiser acompanhar por aqui também, tranquilo. Então vamos lá, a gente vai falar hoje do sinal da função, né? Ou seja, a gente vai ver onde que a função está produzindo valores positivos, onde ela está produzindo valores negativos. A gente já viu na aula passada, mas vamos rever aqui, onde ela produz o valor zero, beleza? Então vamos lá, isso é importante para a gente dizer o sinal da nossa função. Primeiramente, gente, então eu botei um gráfico da função, né? E eu preciso entender que quando eu quero olhar o que a função está me produzindo, eu tenho que olhar sempre no eixo Y, nada de eixo X. Ou seja, antes, para a gente dizer na aula passada onde é uma função crescente, decrescente, a gente olhava o eixo X, agora não. A gente está interessado nos valores que a função de saída está produzindo. Se são positivos, negativos, e por aí vai, beleza? Então o eixo Y agora que vai ser o importante. Bom, vamos lá. Então primeiro a gente vai olhar valores positivos, novamente olhando o gráfico, valores que estão acima do eixo X. Vamos desenhar aqui, ó. Estão acima do eixo X, certo? Vou olhar tudo isso aqui, quais são as partes que estão nesse pedaço acima do meu eixo X, esses são os valores que eu quero. Se eu olhar a minha função, deixa eu colocar aqui vamos colocar em verde. Quais são a parte do gráfico? que nada. Qual é a parte do gráfico que está acima do eixo X, beleza? Então, ó, se a gente perceber, é essa partezinha aqui, ó. Vocês concordam comigo? É essa partezinha que está acima do eixo X. É ela que está produzindo valores positivos. Por quê? Por exemplo, se eu pegar esse pontinho aqui do gráfico, tudo bem, ele tem esse X aqui, mas o que eu estou interessado novamente é no eixo Y, e quando eu projeto aqui, ó, nota, ele está nesse ponto aqui, e o zero está aqui, ou seja, valores que estão acima de zero no eixo Y são valores do quê? Positivos, beleza? Então vamos lá. Quando eu quero projetar esses caras aqui, vamos ver, eu começo projetando aqui de baixo, né, que é o ponto mais baixo dessa partezinha que eu destaquei, e vou até esse pontozinho aqui, que é o ponto mais em cima, né? Então, quando eu faço a projeção, vou até colocar dessa forma aqui, quando eu faço essa projeção, né, ó, eu estou batendo aqui, certo? E quando eu faço essa projeção, que é a parte mais baixa, estou batendo no zero, perfeito? Portanto, nesse intervalo aqui, ó, total, tá? De 2 até o meu 5 aqui, eu estou produzindo valores que são positivos, certo? Com exceção do 2 e do 5, porque nesses valores a função vale zero. E lembra, o zero não é positivo nem negativo. Tranquilo? Agora vamos olhar os valores negativos da minha função. Negativos são todos aqueles que estão na parte de baixo do meu gráfico, certo? Quando eu olho o gráfico, opa, tem uma parte dela que está abaixo do eixo X ali, esses são justamente os pontos, né, que tem uma coordenada Y negativa. Então vamos lá, vamos destacar aqui essa partezinha. Ó, todo mundo deve acompanhar aqui que é essa parte aqui que está para baixo, né, do eixo X. E isso aqui tudo está produzindo valores. Por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer aqui e projetar lá no eixo Y, opa, vocês vão ver que ele está dando um valor abaixo do zero. Ou seja, valores abaixo do zero são valores negativos, perfeito? Vamos então dar uma limpadinha aqui. Então, gente, todo esse intervalo aqui, em todo esse intervalo que eu estou destacando aqui, sempre que eu for verificar o valor de saída no Y, né, eu estou vendo que eu estou produzindo valores negativos, beleza? Então, quando a função tem uma parte para cima, ela está produzindo valores positivos, quando ela está para baixo, valores negativos, e quando está cortando o eixo X, né, no caso aqui o menos 1, 2 e o 5, lembra o que a gente viu? São os zeros da nossa função, ou seja, são valores que não são nem positivos nem negativos, é onde a função se anula, perfeito? Então vamos lá, aqui ele diz, ó, para quais valores de X a função é
positiva. Novamente, se eu olhar aqui, onde ela é positiva, é nesse intervalinho aqui verdezinho, certo? Opa, vamos voltar aqui. Ele começa no 2 e ele termina no 5. Só que agora eu vou colocar aberto no 2 e no 5, por quê? Lembra, eu não posso fechar, se eu fechar indica que o cara está lá, e no 2 ela vale 0, no 5 ela também vale 0, que não são valores positivos. Portanto, cuidado, agora sim, em colocar parênteses e não colchetes para destacar onde a função é positiva. Para quais valores, vamos voltar aqui, né? Só apagar aqui, já destaquei os dois. Agora, para quais valores de x a função é negativa? Então, vamos lá, onde que ela é negativa, né? Ela começa aqui do menos 1 e vai até o 2. Ou seja, do menos 1 até o 2. Vamos ver um outro exemplo? Ó. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura em função da hora de uma cidade durante o dia inteiro, certo? Então ele começa a 0 horas, tá? Então a gente tem aqui hora, temos aqui temperatura. Portanto, vamos dar uma analisada nessa variação. Exercícios. Em quais intervalos de tempo a função é crescente? Ou seja, lendo da esquerda para a direita, eu quero saber onde a gente sobe o morrinho, né? Onde a função está subindo. Então vamos lá. Ó, tem esse primeiro intervalo daqui até aqui, vamos colocar em verde, né? Tem esse primeiro intervalo que parte daqui e chega até aqui, beleza? Então, ó, ele começa aqui no 4 e ele vem até aqui no 14. Deixa eu dar uma melhorada nessa bolinha aqui. No 14. E o outro ponto de crescimento, gente, acompanhando aqui na tela comigo, ó, ele começa aqui no 18, certo? E ele vai até nesse pontinho aqui, que é o 24. Então, opa, são esses dois intervalos que eu vou destacar aqui, ó. Ó, esse intervalo aqui, lembra que é sempre a projeção dele no x, né? Não é o pedaço do gráfico em si, mas sim a projeção dele no x. E esse pedaço aqui, certo? Então, respondendo o item A, em quais intervalos de tempo a função é crescente? Vamos lá. O primeiro é do 4 até o 14, 4 até o 14, é um pedaço disjunto, então coloca a união, e o outro pedaço é do 18 até o 24. Então vamos lá, 18 até 24. Vamos dar uma apagadinha aqui agora nessas flechinhas para a gente ficar mais tranquilo, certo? Vamos apagar essas bolinhas aqui também, dar uma limpadinha. E agora a gente quer saber em quais intervalos de tempo a função é decrescente, ou seja, onde ela decresce. Novamente, lendo da esquerda para a direita, onde ela está descendo a morreba. Beleza? Vamos lá. Começa aqui então, né? Ó, primeiro intervalo de decrescimento. De novo, vou projetar lá no eixo X. Então ela começa no 0 e vai até o 4, certo? Esse intervalinho aqui, primeiro intervalo de decrescimento, tá? Segunda descida de morreba, daqui até aqui, certo? Projetando lá no eixo X, o 14 até o 18. Tá? Todo esse intervalo aqui, projetando, né, essa descida no eixo X vai do 14 ao 18. Então, em quais intervalos de tempo a função é decrescente? Vamos colocar aqui, do 0 até o 4, do 0 até o 4, união com do 14, né, até o 18. 14 até o 18. Perfeito? Coloquei a função aqui do lado para a gente acompanhar melhor. Em quais intervalos de tempo a temperatura foi positiva? Não confunda positiva com crescente, ou negativo com decrescente. Ela pode decrescer e ser positiva, né? Como pode crescer e ser negativa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza, gente? Então, vamos ver em quais intervalos de tempo ela foi positiva. Lembra, positivas são os pedaços que estão acima do eixo X, certo? No nosso caso aqui é o eixo hora, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui primeiro os pedaços que estão acima. Ó. Esse pedaço está acima do eixo X, esse pedaço está acima do eixo X e esse pedaço está acima do eixo X. É meio que na contínua aqui, só que no 18 aqui lembra que ela vale 0, então não é positiva nem negativa, né? Novamente, eu quero os intervalos, o pedaço do gráfico que são positivos, mas projetado no eixo X, certo? Então vamos lá, começando com esse ponto aqui, vou projetar aqui no eixo X, onde é que bateu? No 0. E foi até o 2, esse intervalinho. Segundo intervalinho começou no 8, foi até o 18 aqui, né? E depois no 18 ele vale 0. Depois continuou no 18, foi até 24. Então, a temperatura aí foi positiva durante um bom intervalo de tempo. Que bom, né? Hoje, por exemplo, está frio e abaixo de 0 ninguém merece.
Enfim, algumas pessoas gostam, mas a maioria, né, prefere entre os 10 até os 15, 20 graus Celsius, né, gente? Bom, então vamos lá. Em quais intervalos de tempo a temperatura foi positiva? Então, começando com o primeiro intervalinho aqui, no 0 até 2. Eu não coloquei ainda os extremos porque eu quero saber. Gente, aqui no 0, eu preciso saber se a temperatura é positiva, certo? Bom, nota que o ponto que projetou o 0 foi esse ponto aqui de cima, ó. Temperatura é 6 graus, então está sendo positivo, portanto, o 0 aqui é fechado. Entretanto, se eu vou olhar aqui o meu 2, né? Quando eu projeto aqui, a temperatura, ele vai bater no 0. 0 não é positivo nem negativo. Lembra, onde corta o eixo X é sempre o 0 da função. A função vale 0 ali. Portanto, ela não é positiva nem negativa. Logo, no 2 aqui, ele vai ser aberto. Temos um outro intervalo, só vamos apagar aqui para não ficar muito poluído depois. Aqui, aí, vou apagar aqui também. Segundo intervalo, então deixa eu colocar aqui uma união, né? Eu vou pegar esse intervalinho aqui, ó, que ele começa do 8 e vai até o 18. Novamente, como eles são pontos de corte do eixo X, eles não são positivos, então são abertos. Vai do 8 até o 18. Certo? União ainda com esse outro intervalo aqui, que, novamente, né, são pontos que estão produzindo valores positivos, né? Pegou esse aqui, ó. Ele está lá em cima quando encontra a função, você vai projetar lá, a temperatura vai dar perto dos 9 graus, certo? Então, todo esse intervalinho aqui, ó, do 18 até o 24 também tá. Novamente, eu vou colocar aqui. O 18, gente, ó, eu sei que ele é raiz, portanto, é aberto. Agora, o 24, ele não é raiz, né? Quando eu olho o 24 aqui e projeto na função, ó, ela tá me projetando o quê, gente? Ó, lá no 10 graus, ou seja, significa no 24, né, que é 0 hora do outro dia, tecnicamente, a temperatura bateu os 10 graus. Portanto, ela é positiva. Se ela é positiva, eu tenho que fechar, porque ele quer saber onde a função foi positiva, e no 24 ela está positiva, portanto, tem que pertencer ao intervalo. Continuando agora, em quais intervalos de tempo a temperatura foi negativa? Então eu quero agora pedacinhos que estão abaixo desse meu eixo X, né? Logo, quando eu pego para analisar o gráfico, é esse pedacinho aqui. E quando eu projeto, ele vai do 2 até o 8, né? Projetando no eixo X, é um pedacinho que vai do 2 até o 8. Colocando aqui, gente, o 2 e o 8, novamente, abertos ou fechados? Nota que eles são zeros da função. Se eles são zeros da função, então é aberto, porque a função não é negativa ali, ela é zero, certo? Então, se for zero de função e está pedindo positivo ou negativo, tem que ser sempre aberto. Agora, se não for zero, você precisa ver se aquele ponto X está produzindo uma temperatura positiva ou negativo. Vamos lá. Próxima pergunta. Em quais horários a temperatura atingiu 0 graus Celsius? Nota o zero da função, né? É onde corta o nosso eixo X. Vamos destacar. Primeiro pontinho aqui, o 2. O segundo pontinho aqui, o 8. E o terceiro pontinho aqui, o 18. Portanto, vou colocar em notação de conjunto agora, porque não são intervalos, né? São pontos bem definidos ali. É o 2, então 2 horas da manhã, 8 horas da manhã e depois às 18 horas, né? 6 horas da noite. E agora o item 6, perdão. Qual o valor da temperatura em cada um dos horários? 0 hora, 4 horas, 12 horas, 16 horas e 24 horas. Então vamos lá. Começando com 0 hora. Gente, 0 hora, tá aqui o meu eixo hora, né? É esse eixo aqui, então é aqui que eu vou ter que olhar. 0 hora tá aqui. Então, para eu olhar a temperatura, eu preciso andar com esse X até o gráfico, né? Para ver qual foi a projeção dele no Y. Então, por exemplo, pegando o 0 aqui, ó, eu vou andar até o gráfico. Opa, toquei o gráfico. Onde que ele tá? Um 6. Ou seja, significa que em 0 hora a temperatura é 6 graus Celsius. Próximo, 4 horas. Vamos lá. 4 horas, localizei o meu cara aqui, vou andar até o gráfico. Opa, toquei no gráfico. E aí vou projetar lá no eixo da temperatura, ó, temperatura, para ver qual foi a temperatura. Nesse caso aqui está marcando menos 2 graus Celsius. Perfeito? 12 horas, gente. Vamos localizar aqui no eixo de hora. 12 horas está aqui. Novamente, vou andar até o gráfico, porque se eu quero saber, é o gráfico que está me dizendo a temperatura, né? Ando até o gráfico
e projeto lá no eixo da temperatura. Nesse caso aqui, 6 graus Celsius. Então vamos lá, 12 horas foi 6 graus Celsius também. Agora 16 horas. Vamos colocar aqui, 16 horas. 16 horas está aqui, novamente, vou andar até o gráfico. Nota que ele também vai projetar aonde, gente? Ó, aqui no 6. Portanto, também vai ser 6 graus Celsius. Finalmente, 24 horas. Ok, vamos pegar aqui. Está aqui o 24. Vou andar até o gráfico da temperatura, né? E vou projetar até lá no eixo da temperatura. Vai bater aonde? No 10 graus Celsius. Perfeito? Finalmente, o item 7, em quais horários a temperatura esteve entre 6 e 10 graus Celsius? Agora é um pouco mais complicado, né? Então, estou falando de temperatura, eu quero que esteja entre os 6 e os 10 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma linha aqui, né? Do 6 até o 10. E aí, eu quero saber qual é a parte do gráfico que está nessa faixa que eu desenhei. Então vamos destacar aqui em amarelo. Ó, todo mundo consegue perceber que essa faixa que eu destaquei, a parte do gráfico que está aqui dentro, é essa aqui. Bom, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver a projeção, né, em quais horários. Então eu preciso projetar lá no eixo da hora, né, esses dois pedacinhos. Então vamos projetar lá no eixo X esses pedacinhos de amarelo. Então nota, ele começa aqui, ó, no 12, esse primeiro pedacinho aqui, né, e vai até o 16. Então, ó, do 12 até o 16. O outro pedacinho, esse pedacinho aqui, ó, ele começa aqui no 20 e vai até o 24. Então, esse outro pedacinho aqui. Então, nota, ele quer que a temperatura esteve entre 6 e 10. 6 e 10 estão fora, tá? Então, não quero onde ela vale 6, nem onde ela vale 10. Portanto, ó, eu já sei que os meus pedacinhos, vamos lá, esse primeiro pedacinho é do 12 até o 16. E nota, gente, ó, no 12 ela vale 6 e no 16 ela também vale 6. Portanto, os dois são abertos, tá? É entre 6 e 10, eu não estou incluindo o 6 e o 10. Novamente, são dois intervalos, então vou utilizar a união. E aqui esse meu outro intervalo, ele vai do 20 até o 24. Então, do 20 até o 24. Vamos lá, ó. No 20 ela vale 6 e no 24 ela vale 10. Novamente, eu quero entre eles, portanto, também intervalos abertos aqui, certo? Porque no 20 ela vale 6, não é o que eu quero, no 24 ela vale 10, eu também não quero. Eu quero entre o 6 e o 10, e não no 6 e no 10, certo? Então, respondido aqui a nossa questão, vamos para um outro exemplo aqui, o gráfico da velocidade em função do tempo de um móvel, né? Agora um outro caso, a gente está falando de deslocamento de um móvel, está se deslocando em linha reta, está desenhado abaixo, certo? Então, está aqui o gráfico para a gente poder responder as perguntas. Então, em quais intervalos de tempo a velocidade do móvel aumentou? Então, vamos lá, destacar algumas coisas, ó. A velocidade está aqui, é o eixo Y, em metros por segundo, e o meu tempo está aqui em segundos, certo? Que é o nosso eixo X. Então, em quais intervalos de tempo a velocidade do móvel aumentou? Aumentou quer dizer que a função é crescente, ela está subindo, né? Então, vamos destacar aqui em verde qual, novamente, lendo da esquerda para a direita, onde que essa função está subindo, ó. Todo mundo está vendo que é nesse intervalinho aqui que ela está subindo e nesse intervalinho aqui que ela está subindo? Beleza, então basta eu projetar no eixo X. O começo aqui, né, vai do 2 e esse pontinho aqui, quando eu projeto lá no eixo X, vai até o 4. Então, primeiro intervalo de crescimento. Segundo intervalo de crescimento, ele começa aqui embaixo, projetando, vai aqui no 10 e ele termina aqui no 12, certo? Então, esse outro intervalinho aqui. Então, vamos colocar aqui, só desenhar agora, primeiro intervalo do 2 até o 4, união com o segundo intervalo do 10 até o 12. Do 10 até o 12. Lembra que aqui pode ser bolinha fechada, não tem problema nenhum, tá? Em quais intervalos de tempo a velocidade do móvel diminuiu? Então, onde é que ela está descendo? Lendo da esquerda para a direita. Então, quando a gente analisa o gráfico, ó, vocês concordam comigo que onde ela está descendo é esse pedacinho que eu estou destacando aqui? Então, onde que ele começa? Começa aqui, projetando. Então, ele está começando aqui no 6, terminou aqui, projetando
terminou no 10, né? Então, ó, é esse intervalo aqui no nosso eixo X, do 6 até o 10. Então, vamos colocar aqui do 6 até o 10. Em qual intervalo de tempo o móvel encontra-se parado? Agora aqui, lendo da esquerda para a direita, eu não quero nem que suba nem que desça, eu quero que ele fique, né, numa retinha horizontal. Olhando o nosso gráfico, eu vejo que é nesse pedacinho do gráfico aqui e um outro pedacinho aqui em cima, ó, certo? Que, perdão, não é constante, encontra-se parado, ou seja, velocidade zero. Deixa eu corrigir isso aqui, então. Vamos lá, onde que a velocidade esteve zero? Estava interpretando como constante. Se fosse constante, seria aqueles dois intervalos, mas novamente, parado é esse pedacinho aqui, ó, porque todos eles estão sendo projetados aqui no zero, certo? Tem mais alguém que projeta no zero? Tem. Esse cara aqui, ó, certo? Que no 8, quando a gente projetar ali no eixo da velocidade vai estar zero. O que é parado? Velocidade zero. E esse outro cara aqui, que é o 12 segundos, né? Novamente, se eu projetar lá, ele também vai bater aqui no zero, certo? Então, em quais intervalos de tempo ele encontra-se parado? Primeiro intervalo é esse aqui, então do 0 até o 2. União agora com o 8, então deixa eu colocar aqui agora entre chaves, porque é um pontinho só. União também aqui com 12 segundos, né? Colocar entre chaves novamente, porque não é um intervalo, é só um pedacinho. O 4, agora sim, em quais intervalos de tempo o móvel encontra-se com velocidade constante? Então, vamos destacar aqui, como a gente tinha feito, constante significa que ele não aumenta nem decresce, certo? Então, nesse aqui e nesse aqui, perfeito. Só projetar, aqui já está projetado, né? Vai do 0 até o 2, vamos colocar aqui, do 0, vamos colocar cá. Caneta preta, para manter a coerência com os outros aí, do 0 até o 2, união com outro intervalinho aí, vamos lá, ó, ele começa aqui e termina aqui, né, projetando lá no eixo do tempo, vai do 4 até os 6 segundos, ou seja, do 4 até os 6, perfeito? Agora, em qual intervalo de tempo a velocidade do móvel foi positiva? Então nota, ó, esses caras aqui são positivos e esses caras aqui são negativos. Beleza? Então, tudo que está acima do eixo X é velocidade positiva, abaixo é negativa. Então, quando a gente vai analisar aqui, ó, qual é a parte que está acima do eixo X do desenho, né? Então, se vocês estão percebendo comigo, ó, é toda essa parte daqui até aqui, ó. Então, onde é que ela começa? Ela começa aqui no 2 e ela vai até no 8. Portanto, vamos escrever aqui. Foi positiva, então 2 até o 8. Bolinha aberta ou fechada? Gente, basta você ver que no 2 ela está cortando o eixo X, portanto a velocidade é zero. Aqui no 8 também está cortando o eixo X, portanto a velocidade também é zero. Zero não é positivo, portanto é bolinha aberta, certo? Continuando, em qual intervalo de tempo a velocidade foi negativa? Agora eu quero a parte do gráfico que está abaixo do eixo X aqui. Quero essa partezinha aqui e essa partezinha aqui. Ou seja, começa aqui no 8, termina aqui no 12. Então vamos lá, do 8 até o 12. Os dois são raízes? São, ó. O 8 é raiz, o 12 também é raiz. Portanto, não quero eles, né? Porque zero, de novo, como eles estão cortando o eixo X, são zeros da função e o zero não é nem positivo nem negativo. Como ele está pedindo onde ela foi negativa, vou ter que deixar aberto. Agora, qual a velocidade do móvel nos instantes? 0, 4, 6, 10 e 12 segundos. Então vamos lá, 0 segundos. Vou lá no meu pontinho 0. Opa, já estou em cima do gráfico. E onde que o gráfico está apontando? Está apontando para 0 metros por segundo, certo? 4 segundos agora. Vamos lá, 4 segundos. Está aqui o 4 segundos. Lembra, ó, meu eixo do tempo. Vou andar até o gráfico para ver a velocidade que ele está projetando. Já tem o pontilhadinho aqui, ó. Qual é a velocidade? 4 metros por segundo. 6 segundos. Vamos ver, 6 segundos. Vamos achar aqui os 6 segundos. Está aqui. Vou andar até o gráfico. Onde que ele vai projetar a gente? Novamente no 4 metros por segundo. Agora, 10 segundos. Vamos lá. Achar o 10 segundos, está aqui, vou andar até o gráfico, agora vou ter que descer, né? E quando eu projeto, vou bater aonde, gente? No menos 4 metros por segundo. Professor, velocidade negativa! Convenção, gente, velocidade positiva é para a direita, né? Se você está indo para a direita é positivo, se você está indo para a esquerda é negativo, tá? Então é só uma convenção do sentido que você está... sentido não, né? O deslocamento está ocorrendo, se é para a direita ou
para a esquerda. E, finalmente, 12 segundos, tá aqui o meu 12, novamente está cortando o eixo X, portanto, a velocidade é 0 metros por segundo, ou seja, ele está parado, beleza? Gente, então a aula de análise gráfica era essa, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá? E aí na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios para poder fixar esse conteúdo, beleza? Aguardo vocês lá, um beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau!